Amém, aleluia. Você está feliz? Então, se você está feliz, a minha voz é um pouco grave. Agora é grave, na hora que o Espírito Santo pega, fica aguda demais. Dá uma reguladinha aí para mim, por favor, na mesa. Você que está aqui nessa noite e está feliz, vira para a irmã que está do lado e fala assim para ela. Presta atenção. Eu só não sou a mais bonita aqui hoje. Vamos repetir para ficar melhor? De novo. Eu só não sou a mais bonita aqui hoje. Porque você veio. Amém? Glória a Deus! Eu estou muito feliz em estar aqui. Não conhecia aqui, estou muito feliz em encontrar vocês. E quero saber, apesar da Débora ter falado, eu quero saber quem são as pessoas que viajaram para estar aqui hoje. Ergue a mão. Meu Deus, vocês são de onde? Ribeirão. É pertinho, né? 1 hora, mais ou menos. Quem mais viajou? Ribeirão também. Outra cidade? Jaboticabal também é pertinho, né? Uma meia hora, mais ou menos. Araraquara é mais longinho, não é não? Ah, também é 1 hora. Mais alguém? Hã? Monte Alto? É quanto tempo? Gente, tem um monte de cidade pertinho aqui, que bom, né? Mais alguma cidade que eu não sei? É Pradópolis. Também é pertinho? Que bênção, estou muito feliz. Quem aqui? Glória a Deus. Quem aqui nunca viu nenhum vídeo meu? Nada, nem na internet, nada, não me conhecia? Algumas mulheres. Para você que não sabe nada a meu respeito, eu vou me apresentar, tá bom? Por que eu gosto de me apresentar? Para você não pegar ranço de mim. Já vou logo avisando. Porque quem me conhece na rede social sabe que eu sou um pouco polêmica, né? E aí é fácil as mulheres que nunca me viram olhar e falar: ih, quem que essa loira aguada pensa que é? Então eu já vou dizer, não pegue ranço de mim, porque o que a gente mais busca hoje, pelo menos é o que eu tenho me deparado nos cultos de mulheres que eu tenho feito, o que a gente mais quer é a presença do Espírito Santo. O que a gente mais quer é o fogo do Espírito Santo. É o tal do avivamento, é sermos renovadas pela presença. Só que isso não existe sem arrependimento, sem confissão, sem confronto, sem quebrantamento. Então, a minha função aqui é ser um mordomo, é ser aquela que o Senhor deu ousadia para falar algumas verdades. Mas eu só vou fazer essa ponte. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo não sou eu. Amém? Então, se você tiver que ficar com ranço de mim, pode ficar. A gente não vai mudar nada entre nós, mas eu só te peço uma coisa: deixe o Espírito Santo falar com você. Porque a melhor parte sempre é o final. Vocês não cantaram aqui hoje, mas muitos cultos cantam aquela música da Maria. Vocês cantam? Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes: essa é a boa parte que nunca. Pois bem, a melhor parte é o final do culto, amém? Glória a Deus. Eu trouxe, vou me apresentar já, mas quero dizer já de antemão, enquanto prepara aí os slides. Tá no jeito já aí os slides? Já coloca o primeiro para eu falar um pouquinho de mim? Eu sou Patrícia Fernandes, sou cristã há 25 anos, casada há 27 anos, tenho 2 filhos. O meu filho mais velho já é pastor, tem 22 anos. E a minha filha tem 13 anos. Eu sou de formação psicanalista e neurocientista, mas aprove ao Senhor me levantar como uma voz de confronto. Eu tenho TDAH e sou sanguínea. Alguém sabe o que é isso? Então, quem sabe o que é isso, já faz ideia. Que normalmente, é que hoje é quinta-feira, quem vai trabalhar amanhã? Então, por causa de vocês, o culto não vai virar vigília. Só por causa de vocês. Porque normalmente os meus cultos viram vigília. Porque eu prego 3 horas, 4 horas. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, eu não saio. Mas quando é culto de dia de semana, a gente tem que respeitar. Então eu prometo que eu não vou estender demais. Amém?
Mas eu tenho TDAH, gente. O que é ter TDAH? Alguém aqui tem TDAH? Eu vou mudar a pergunta e vai aumentar. Alguém aqui tem filho que tem TDAH? Ah, então, aí você já sabe o que é isso, mais ou menos, né? Sou desorganizada, sou agitada, arranco o sapato, saio andando e tô nem aí, enfim. Tudo pode acontecer nesse culto, então não se assuste. Amém? Nós estamos aqui como mordomos do rei. E eu sou sanguínea. Me disseram recentemente que eu não sou sanguínea, não. Que eu sou sanguínea hemorrágica. Então tá bom, né? Se existe isso. Glória a Deus. Pode passar o slide. Quem não me segue, a rede social está ali. Patrícia Fernandes OFC. Já somos mais de 1 milhão de mulheres, para a glória de Deus. Vou falar do meu livro rapidamente. Esse livro tem o título Você Não É Todo Mundo. Alguém aqui já falou isso para filho? Alguém aqui já ouviu isso da mãe? Ah, mãe, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Esse livro o Senhor me deu na madrugada. Pode passar o slide, por favor. Esse livro o Senhor me deu na madrugada. E o que você vai encontrar aqui? Esse livro conta a história de uma mulher, filha de um esquizofrênico, que fez xixi na cama até 14 anos de idade, com medo de ir ao banheiro e encontrar com o pai dela. Esse livro conta a história de uma menina que dos 8 aos 15 anos apanhou na escola. Era cuspida, era espancada, cortavam o cabelo dela, empurravam ela e batiam demais nela, simplesmente porque ela era filha do esquizofrênico da cidade. Esquizofrenia, há 40 anos atrás, não era o que é hoje. Hoje eu sou neurocientista, eu posso dizer. A esquizofrenia hoje ela tem um certo glamour, é um transtorno disruptivo mental. Na minha época, não. Na minha época, na época dessa mulher que sou eu, a esquizofrenia era o louco que ia para sanatório tomar choque. E eu era filha desse louco, que via coisas subindo pela parede. Eu cresci vendo trabalhos de macumba na minha cozinha e cresci vendo padres indo exorcizar meu pai, com crucifixos gigantes. E eu fazia xixi por onde eu via isso, de tanto pavor que eu tinha. Eu tinha tanto medo do meu pai que eu não tinha coragem de levantar para ir ao banheiro, porque vai que ele estava lá. E eu cresci debaixo desse medo. Isso gerou em mim graves sequelas emocionais. Com 22 anos, eu me casei. E eu levei para o meu casamento todo o meu transtorno. Tudo aquilo que eu tinha. Eu tinha tanto medo das pessoas, porque as pessoas olhavam para mim e me batiam, porque eu fedia xixi, porque eu tinha enurese. Eu não fazia só xixi na cama à noite. Eu tinha escape de xixi durante o dia, porque eu tinha um problema emocional. E tudo isso gerou em mim um grande temor de pessoas. Qualquer pessoa que olhasse para mim, que eu desconfiava, que não gostava de mim, eu pedia perdão mesmo sem ter feito nada. Eu cresci debaixo de muita opressão, não só maligna, como emocional também. Quando eu me casei, para você ter uma ideia, eu vestia só moletom para dormir. Eu não tinha coragem de dormir de pijama, de shortinho, de regata, porque vai que entra um bandido aqui, vê minhas pernas e me estupra. Essa era a minha neurose. Medo, medo e medo. E você imagina uma mulher com 22 anos dessa maneira? Na minha cabeça, eu estava a um passo de ser uma esquizofrênica igual ao meu pai. E eu comecei a pensar então que eu tinha demônio. Eu tinha quase certeza que eu tinha demônio. Só que eu chamei uma irmã para ir orar em casa. E para minha surpresa, essa irmã, ao abrir a porta da minha sala, ela disse para mim, sem falar nem oi, uma irmã da Deus é amor. Ela chegou e disse, o Senhor vai levantar o teu nome nas nações. E você vai pregar para milhões de pessoas. Imagina uma menina doida, neurótica, ouvir isso. Não fazia nenhum sentido para mim. Então eu achei aquilo muito estranho. E nesse livro eu conto então o porquê que eu recebi uma promessa de Deus, de que Ele me levaria para as nações, só que levou 20 anos para isso acontecer. Esse livro aqui conta a história dessa mulher, que nesses 20 anos orava de madrugada e jejuava. E não estava vivendo em pecado, mas ainda assim levou 20 anos para que se cumprisse a promessa. Nesse livro aqui também traz o porquê que no dia que essa mulher fez uma coisa e se posicionou,
o Senhor soprou o nome dela, há 4 anos atrás, para o mundo todo. Oração, ela é um depósito. Aprenda isso, já guarda isso. A oração é um depósito. Chega um dia que o Senhor fala, vai lá e saca tudo. Agora, o que faz isso acontecer? Por que eu levei 20 anos e por que de repente, o mundo inteiro me conhece? Hoje nós somos 1 milhão de mulheres no Instagram, fora outras redes sociais. Hoje a minha agenda é tão cheia que para eu conseguir um sábado estar num lugar, eu tenho fila de espera de 4 igrejas. Eu viajo todo sábado de avião. Eu preguei o ano passado 3 vezes nos Estados Unidos, Europa, para todos os lugares do mundo. E isso não é para que eu me engrandeça, mas para que você entenda que ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você tem uma promessa, certamente ele pode cumprir. Pode. Porque depende de nós. Então, esse livro, para você que tem uma promessa, tem o sonho de ser uma... Talvez você quer ser uma influenciadora cristã. Talvez você quer usar o Instagram, porque foi com o Instagram que eu comecei. Para ser uma mulher que influencia mulheres. Talvez você quer ter ousadia para pregar a palavra, para começar algo, enfim. Esse livro vai te ajudar a ser essa mulher, amém? Só que não é só isso que tem aqui. Esse livro Deus me deu na madrugada como um guia para a mulher do reino. Então, ele é muito completo. Aqui você vai encontrar também fotos de roupas. E o que eu quis fazer com isso? Ó? Fotos de roupas coloridas. Por que eu coloquei isso aqui? Alguém aqui sabe o seu biotipo? Biotipo corporal. Ninguém? O que é biotipo? Biotipo é o seu tipo de corpo. O meu é pera. Você pode ser ampulheta, retângulo, triângulo, oval. Você pode ser vários tipos, ok? O que acontece? O biotipo não tem nada a ver com peso, viu? Todo mundo fala, eu sou oval, só porque está gordinha. Não, você pode não ser oval, porque o biotipo tem a ver com densidade óssea, aquela estrutura que você nasce. Agora, Patrícia, eu sou crente, filha, não tenho essas vaidades, não. Por que eu quero saber o biotipo? Porque se você quer ser uma embaixadora do reino, você precisa ser a Bíblia que alguém está lendo. E para ser a Bíblia que alguém está lendo, você não pode ser uma piricrente. Sabe o que é piricrente? Vai descobrir hoje. Esse livro, então, te ensina a se medir e descobrir quem é você. Ah, eu sou pera, igual a Patrícia. Tá, mas o que eu faço com isso? Se você fosse milionária, você ia contratar uma consultora para te levar no shopping e trocar seu guarda-roupa. Mas nós não somos milionários. Então, eu contratei uma consultora e eu fiz aqui no livro essa consulta. Então, aqui está, biotipo pera, o que deve investir e o que não pode investir de jeito nenhum. E você mesma, na sua casa, vai saber o que é melhor para você. Todo modelo, saia, vestido, calça, camisa, não importa, está tudo aqui, ele é um guia completo. Porque muitas vezes, minha irmã, você não quer ser sensual. Só que você vai numa loja, eu não sei se aqui vende muita malha. Não vende? Vende bastante malha? Mas lá para o lado de Monte Sião, né, que vende bastante malharia, às vezes você vai numa loja e chega na loja e vê um vestido, a coisa mais linda do mundo na vitrine. E você fala assim para a moça, eu quero aquele vestido 44. Aí ela fala assim para você, relaxa, é tamanho único. Tamanho único é coisa do cão. Já vou avisar. Tamanho único não é para crente, gente. Como é que você vai acreditar que o negocinho que veste uma manequim de vitrine dessa finura, que veste uma menina 36, 38, vai vestir a gente com esse panelão? Não veste. Aí você vem para a igreja como? Paz do Senhor. Embalada a vácuo. Está cheio de piricrente dentro da igreja. Vou contar um segredo. Algumas querem ser piricrente. Entendeu? Algumas. Outras são sem querer, porque não conhece o corpo e acaba fazendo escolhas erradas. Amém? O que mais que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar QR Code. Cada QR Code te leva num vídeo meu. Esse vídeo aperfeiçoa o teu conhecimento, tá bom? Então, você que quer ser uma mulher de influência,
É só colocar aqui. E depois, no final, tem 7 dias comigo que você vai aprender algumas coisas como oração da madrugada, jejum, posicionamento, limpeza no guarda-roupa, tá tudo aqui. Amém? Eu trouxe alguns livros, claro que não tem para todo mundo. A gente vai fazer o seguinte, eu gosto de tirar foto e autografar todos os livros, tá? Eu fico lá no final, a gente tira foto e autografa. Quem quiser o livro, se quiser sair devagarzinho, ir lá buscar, meu marido está ali, e já sentar, para a gente depois ganhar tempo, eu só assino no final, tá bom? Não precisa virar alvoroço não, mas quem quiser vai devagarzinho, vai dar para ouvir a palavra, e volta, senta com o livro, e depois a gente assina no final. Amém? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23. Esse aqui, Débora, eu vou dar para você de presente, tá bom? 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Todo mundo aqui é cristão há bastante tempo? Todo mundo já entregou a vida a Cristo? Amém? Então você deve saber que nós somos espírito, alma e corpo, correto? Todo mundo sabe disso? Eu sou um corpo, a casca, que quando entreguei a minha vida a Cristo, recebi o Espírito Santo. Isso é uma evidência. Eu tenho que fazer alguma coisa para receber o Espírito Santo? Só entregar a vida a Cristo. É só isso. Receber o Espírito Santo é uma evidência de quem confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Amém? O Espírito Santo em nós nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo em nós nos confronta, nos constrange. O Espírito Santo em nós nos faz ter a maior potência do universo dentro de nós. Vamos pensar, o que é o Espírito Santo? É Cristo em nós. E Ele é poderoso, é ou não é? Se Ele habita em nós, nós também temos poder. Ele é santo. Se Ele habita em nós deveria haver santidade, ou uma busca desesperadora pela santidade. Se Ele é dono do ouro e da prata, nós deveríamos ter dentro de nós riquezas do céu. Se Ele é o dono de tudo, deveríamos ter saúde. Então, quando a gente fala, olha, quem entregou a vida a Cristo carrega o Espírito Santo, você precisa entender que você tem dentro de si a maior potência que há no mundo. A não ser que você está desviada. Enquanto você entregou a vida a Cristo e aqui está, você carrega Ele, amém? Quem aqui tem certeza que carrega o Espírito Santo, ergue a mão. Eu vou perguntar de novo. Quem aqui tem certeza que carrega o Espírito Santo? Amém? Agora, se você carrega o Espírito Santo, por que você está com depressão, pânico, ansiedade? Se você carrega o Espírito Santo, por que você ainda mente? Por que você tem inveja das irmãs que estão sendo usadas por Deus, só porque ainda o teu tempo não chegou? Por que você curte postagem? Curte post de um monte de gente. Eu vou repetir. Você é capaz de curtir postagem de um monte de blogueira que não tem nada a ver com a tua vida. Agora, uma irmã da igreja que começou um projeto, você finge que não vê. Por que mulheres são assim? Hein? Por que nós mulheres temos essa tendência de não querer validar uma mulher que Deus está soprando o nome só porque não fez comigo ainda? Finge que não viu. Só que você tem o Espírito Santo. Por que você tem o Espírito Santo e ainda cai no pecado da masturbação? Por que você tem o Espírito Santo e ainda vê pornografia? Por que você tem o Espírito Santo, mas não consegue ser submissa e a tua casa é o inferno? Por que você tem o Espírito Santo
mas vive escorregando nos pecados. Se você entregou a vida a Cristo e Ele habita em você, o que está acontecendo de errado? Quem aqui tem certeza que tem o Espírito Santo? 4 pessoas? Por que deu esse choque agora em você, hein? E eu acho ótimo isso, porque é sinal de que vocês não são uma igreja medíocre. Por que deu esse choque? Porque é muito bom chegar alguém aqui e falar, receba, 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 receba. Aí todo mundo... E não haver mudança. O que adianta eu chegar aqui hoje, derramar uma unção, e você sentir, meu Deus, que presença, agora vai, e chegar em casa e o pavio, ó, apagou porque não tem azeite para manter ele aceso. O que mantém a lamparina acesa é o azeite que está por dentro. O pavio é aquilo que a gente expressa. Só que muitas vezes o pavio não representa o nosso interior. Muitas vezes o pavio é aqui no louvor. Eu estou pulando e estou cantando. Eu estou pulando e estou cantando. Eu estou tocando, eu estou tocando, eu estou tocando. Mas e a madrugada? E a pornografia? E a tela do celular? E o adultério? E a sensualidade? Cadê o azeite? Porque é o azeite que mantém a lamparina acesa. Nós somos uma igreja fedida. Nós somos uma igreja, como dizia a minha avó, por fora bela viola, por dentro um pão bolorento. Sepulcros caiados, diz a palavra. Sepulcro caiado. É isso que somos. E quando eu disse para você aqui hoje, olha, quem tem o Espírito Santo, ele é poder, eu tenho. Aí quando eu disse tudo que você deveria ser por causa dele, você já ficou na dúvida. Eu não vou erguer a mão, por quê? Porque tudo isso que o Espírito Santo faz na pessoa, eu não estou vivendo. Eu estou com pânico, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu tenho meu temperamento tóxico, eu tenho mania ainda, eu ainda minto, eu ainda tenho inveja, eu ainda tenho um pecado imoral. Isso quer dizer então que eu não tenho ele. Engano. Você tem ele. Só que o problema é que quando a gente tem o Espírito Santo, entregamos a nossa vida a Cristo e recebemos ele. Ele está aqui. Só que em cima dele você colocou inveja, imoralidade, mentira, rancor, culpa, falta de perdão. Ele está aqui, mas ele não consegue abrir espaço no meio desse monte de lixo e fluir. Aí você é um sepulcro caiado. Uma crente com máscara. Eu ponho a máscara de igreja, venho para a igreja. Aí eu tiro a máscara da igreja e vou na academia de cropped com uma calça da Shein e filmo meu agachamento. Eu ponho a máscara de crente e eu venho para a igreja. Aí eu tiro a máscara de crente e vou para a praia de biquíni fio dental e tiro uma foto. Até aqui me ajudou o Senhor. Eu estou falando mentira? Não. Essa é a nossa geração. A geração de sepulcros caiados. E nós precisamos entender que de nada vale uma unção derramada se você não tiver o azeite para preservá-la. Hoje eu tenho vivido grandes coisas no meu ministério. E as pessoas chegam em mim no final do culto e querem transferência de unção. Transfere a tua unção para mim. Pastoras, levitas, missionárias. E eu acredito na transferência de unção, de verdade. Só que a unção que pode ser transferida, ela não te afasta do processo que você tem que passar. A unção ela é transferida, mas o processo é individual e intransferível. Porque você sabe o que é unção? Unção é o que a gente gera no esmagamento. Quando alguém é cheio de unção, você pode ter certeza que essa pessoa foi rejeitada, esmagada, mutilada pela vida. Não existe um só servo de Deus nessa terra que seja verdadeiramente usado por Deus, que não tenha sido rejeitado. Não tem.
Porque a unção genuína é aquela que vem pelo esmagamento. A unção genuína é aquela gerada pela dor. E não adianta a gente transferir uma unção se a pessoa estiver em pecado e não estiver passando pela dor. Isso vai ser o quê? A unção do pavio. Eu sinto, saio daqui marchando, chego em casa, nada, porque não houve mudança. Nós precisamos entender que o que temos que fazer é submeter a nossa carne, a nossa alma ao que é santo. Só que isso não é um processo fácil. Uma azeitona só gera azeite quando ela é esmagada, espremida. Assim é a unção. Vamos lá. Pode passar o slide. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um corpo que carregamos o que é santo, amém? Então, por que é, Patrícia, que eu tenho o Espírito Santo, mas ainda vivo desse jeito? Ainda gosto de ser sensual, gosto que os homens me olham, gosto de ver uma sem vergonhice, gosto de mentir porque eu não quero falar a verdade em tudo. Por que eu sou desse jeito? Porque você tem uma alma, tá vendo ali? E a alma, ela tem o poder de destruir você. Você pode ser uma cristã como eu fui 20 anos. Cristã de oração de madrugada e de jejum. Se a sua alma estiver fedendo, minha irmã, você não vai ter a promessa cumprida. Mesmo orando e jejuando, óbvio, você não está matando a tua carne. Você não está submetendo ela ao que é santo. Cabe a nós, a palavra de Deus em Romanos 12 diz, não se amoldem, olha bem, não se amoldem aos padrões do mundo. Não está dizendo, aceita Jesus e eu te impeço de se amoldar. É uma ordenança. Não se amoldem aos padrões do mundo, mas transformai-vos. Um verbo imperativo que indica ordem. Transformem-se. E aí então verá a agradável, perfeita bondade de Deus. Existe requisito. E o requisito é você buscar a transformação. Gente, não tem essa não. Eu entrei para a igreja, me converti, o Senhor Jesus me dá capacitação, eu nunca mais caí em pecado, eu sou nova mulher. Não existe isso. Transformai-vos, é um verbo. Transformai-vos. Busque a transformação. Fuja da aparência do mal, se converta dos maus caminhos. Deixa de seguir porcaria na internet. Deixa de seguir, de ver coisa que não presta. A transformação cabe a nós. Por isso é que muitas vezes nós não vivemos o chamado. Por isso é que muitas vezes estamos na igreja, mas não vivemos as promessas. Ai, você e tua casa servirão ao Senhor. Só está eu há 30 anos. Não consegui trazer ninguém. Tem alguma coisa errada. Porque aonde tem o Espírito Santo tem multiplicação. Aonde tem a presença e a santidade tem evidência. Aonde tem unção tem evidência. Não, mas eu rodo no manto, eu oro em línguas, ó. Eu vou para o monte, os gravetos acendem. E daí? Não, mas eu sou cheia do fogo. E daí? Está cheio de pastor, com uma excelente oratória, de terno e gravata, orando em línguas, fazendo todo mundo cair, e eu sei que está em adultério. Mas como é que o povo está recebendo? O dom é irrevogável. É você que tem que ter discernimento. Na mão de quem que eu estou caindo? Como é que você pode, minha irmã, comprar um curso de alguém para salvar o teu casamento de um divorciado que se casou 2 vezes? Como é que você pode comprar o curso de alguém para ficar rico de alguém que não tem nenhuma casa própria? Como é que você pode comprar curso de alguém para aprender a fluir, aprender a ser uma sei lá o que, uma ministrante, uma palestrante, o que eles chamam, de alguém que não tem vida com Deus? Hoje em dia tudo é coaching, tudo é internet, tudo é mentoria. Venha e eu te faço ser a melhor mentora para mulheres que existe.
Você quer ser mentoreada por quem? Porque quem deve mentorear a tua vida é o Espírito Santo. Eu não estou desvalorizando essas pessoas, o conhecimento acadêmico no qual nós temos. Eu me coloco nisso, eu tenho conhecimento acadêmico, eu tenho 7 pós-graduações, mas sem o Espírito Santo eu não seria nada. O que eu teria para passar para vocês, se não fosse a presença dEle? Nada. Se estamos falando de reino, não de finanças, não de prosperidade, não de empresariado, não disso, você precisa do Espírito Santo. É Ele que faz tudo. Amém? Olha só, a alma tem esse poder. E nós precisamos entender que a nossa alma tem um inimigo. Enquanto você tiver, por exemplo, eu não me esqueci de tudo que eu vivi com meu pai, gente. Eu não esqueci nenhuma vírgula do que eu vivi com meu pai. Só que eu aprendi a lembrar sem dor. Eu aprendi a lembrar de tudo sem doer. Às vezes você está aqui e foi abusada. Às vezes você está aqui e foi rejeitada, abandonada. Está no 3º casamento. Nada dá certo para você, você já se vê como rejeitada. E você começa a pensar que o problema é você e que nada vai mudar. Você precisa entender que tudo que você passa é Deus dando uma marquinha e dizendo: passou mais uma, 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 até o dia que você está apta a servi-lo de verdade. Todo mundo que tem um chamado precisa considerar suas dores. Você precisa pensar: por que eu passei isso na minha infância? Por que isso me perseguiu? Por que até hoje acontece isso comigo? O teu chamado, o teu ministério está ligado às suas dores. Está entendendo? Se a sua maior guerra é sexual, o teu ministério está ligado a isso. Se a sua maior guerra é no casamento, o teu ministério está ligado a isso. Se a sua maior guerra na vida toda é rejeição, o seu ministério está ligado a isso. O Senhor quer transformar as suas dores em testemunho hoje. Só que a gente não consegue fazer isso sozinho. Eu levei 20 anos. Eu tinha tanta dor, que somente um milagre poderia mudar a minha vida. Mas eu entendi o segredo de você submeter a alma ao Espírito Santo. Há mais ou menos, passa o slide para mim. Há mais ou menos uns 2 anos, eu acho já. Eu fiz um vídeo sobre pornografia. E eu recebi uma mulher muito famosa, uma cantora gospel das antigas, muito famosa. E essa mulher mandou a seguinte mensagem para mim: se você não falar comigo, eu vou me matar. Pensa naquela mulher mesmo das antigas, famosa, quem é crente há mais de 20 anos, cantora gospel. Eu nunca imaginei, achei que era golpe, mas era verdade. Essa mulher chegou em mim e falou: você sabe quem sou eu? Eu falei: meu Deus, eu te amo. Os seus louvores me ajudaram na minha conversão. Amo você demais. O que ela disse para mim? O que você não sabe é que eu sou viciada em pornografia há 15 anos. Eu me casei novamente com um pastor. Eu não me lembro, gente, se ela divorciou, se ela ficou viúva, amém? Mas ela se casou de novo com um pastor. E o pastor que ela casou era viciado em pornografia. Aí o diabo já não tinha mais um viciado, 2, porque ela também era obrigada a ver pornografia, porque ele não conseguia fazer nada sem ver pornografia. E é dessa maneira que o diabo usa as pessoas. Quando eu recebi a história dessa mulher, então, eu fiz uma enquete no Instagram. E eu recebi mais 2.000 mulheres, mais de 2.000, líderes cristãs também viciadas em pornografia. Sabe o que é você se deparar com cantoras gospel, com pastoras, que entra num grupo teu, pessoas que estão lá em cima na mídia, que você nem imagina, e a pessoa falar: eu também sou viciada em pornografia? Mais de 2.000. Aquela mulher, o dia que me procurou, ela disse que o Espírito Santo falou para ela, porque ele continuava nela. Ele estava ainda tentando alertar ela. E ela me dizia o seguinte: Patrícia, eu caio no pecado, eu venho para o altar, eu me arrependo, eu sinto o perdão de Deus e eu continuo pensando: eu não caio mais.
Dá 6 meses eu vou lá e volto ao vômito de novo. Dá 6 meses eu caio de novo. A minha vida se tornou um ciclo vicioso do pecado. E então, essas 2.000 que entraram no meu grupo, também tinham o mesmo pecado. Eu fui conversar com algumas delas, não com todas, mas 98% das mulheres que eu conversei haviam sido abusadas na infância. Mais de 98% haviam sido de fato molestadas, abusadas, mas um pouco delas havia sido colocado na situação de vulnerabilidade. O que é isso? O irmão mais velho ou o primo pega aquela menininha de 5 anos e faz assim, ó, vem ver um negócio legal. E coloca ela para assistir. O que a pornografia faz no cérebro de uma criança? Ela detona para sempre o que é uma relação sexual. Patrícia, não tem como corrigir? Nunca mais. Nunca mais. Depois que aquela criança viu aquilo para ela é eterno. Não tem como mudar. Então ela vai casar achando que aquilo é o jeito certo de fazer e de receber. Isso é muito triste, porque a pornografia, ela literalmente castra qualquer possibilidade de um amor puro. E Satanás tem reinado com a pornografia dentro da igreja. É muito triste, porque líderes estão presos a isso. E muitas vezes, o que eu gosto de que você entenda é que as pessoas estão enfeitadas ou estão cobertas por um título. Ele é pastor, ele é presidente, ela é missionária. O título mais te separa do que te aproxima de Deus. Porque onde entra o título, entra a dificuldade de reconhecimento. Eu sou tão importante que eu não posso contar para ninguém. Eu sou tão importante, como é que eu vou confessar que eu estou em pecado? Eu sou tão importante, como é que eu vou dizer? Aí a pessoa, ela se fecha e não conta para ninguém e se mata no hotel. Quantos líderes a gente escuta que tirou a própria vida? Quantas pastoras a gente escuta que tirou a própria vida porque tinha depressão, mas ninguém podia saber? Se eu contar, eu perco o meu prestígio. Se eu contar, vão falar que é coisa do diabo. Se eu contar, vão falar que eu estou orando pouco. Quantas pastoras a gente escuta dizendo isso? Aí você vai saber. Ela tentou se matar. Por quê? Porque a igreja não tinha sabedoria para lidar com isso e dizia, vai orar, isso é coisa do diabo. Nós vivemos uma geração de máscaras em várias situações. Olha só, aquela mulher então me confessou isso e dentro desse grupo de abusadas, apareceram mulheres confessando o pecado de adultério. Mais de 33 líderes, e quando eu falo líderes, são pastoras, missionárias, evangelistas, líder de louvor, cantora gospel. Estou falando de quem está aqui em cima, amém? Mais de 33 líderes confessaram o pecado de adultério. Só que o que todas elas me diziam? Eu caí em adultério, mas foi o diabo que me levou. Eu jamais, Patrícia, em hipótese alguma eu ia para a cama contra o homem. Eu sou cheia do fogo, eu sou do manto. Ela dizia para mim, foi o diabo. Minha irmã, o diabo não leva ninguém para a cama com ninguém. O diabo apenas sopra a inclinação que você carrega. O diabo apenas sopra a carência afetiva. O diabo apenas sopra a carência paterna. O diabo apenas sopra as memórias de pornografia. O diabo, ele apenas sopra a ferida aberta que está aqui, essa lacuna, que você não deixa o Espírito Santo cicatrizar, porque se tornou um pecado de estimação. Ele sempre vai soprar o teu lixo. Passa o slide. O diabo não tem poder para fazer nada que não seja sugerir. E você cai porque quer. Para o diabo fazer uma mulher de Deus cair, ele não precisa colocar ela lá em cima naquela escada e dar uma rasteira nela. Para o diabo fazer uma mulher, vou dizer uma coisa, uma mulher de Deus. De Deus que eu falo é representante ali, sabe? Aquela mulher longe de qualquer possibilidade. Eu recebi essas confessando o pecado de adultério. Mulheres que só usam saia, mulheres que você não imagina, caíram em adultério. Por quê?
Porque o obreiro começou a dizer para ela, a irmã está tão cheirosa, nossa, eu amo o perfume da irmã. É sério. Ela colocou dentro dela uma carência, porque tudo que ela queria era que o marido falasse, e o marido não falava. E ela caiu em adultério com o obreiro. Caiu, para depois falar que foi o diabo, não. O diabo, para derrubar uma mulher, basta um psiu. Psiu, ei! Qual é o problema de você receber um elogio do personal? Qual é o problema de você receber um elogio no teu trabalho? Você é casada, mas teu marido não te elogia. Deixa esse rapaz te elogiar. Dá nada não. Olha, o diabo usa muita palavra de Deus. E ele chega e coloca na tua cabeça assim, o seu marido devia te honrar, devia te amar. A Bíblia manda ele te amar. Se ele não faz isso, deixa que outro faça. Ele está abrindo legalidade. O diabo, para fazer você cair, basta um psiu, não perdoa. Você sofreu demais. Você não pode perdoar. Vira essa página, continua caminhando, mas não perdoa. Você tem que ter dignidade. Não vai lá no Natal, não. Não, eu não vou na casa da tua irmã, ela não me desce. Não, eu não vou na tua mãe mais. O que fizeram comigo não tem perdão. Que espécie de crente é você? Hoje o Senhor vai pegar aqui, porque na hora que eu sentei ali, Ele me falou. Perdão. Essa igreja está fedida por falta de perdão. Tem muitas mulheres aqui, que hoje vão ter que mandar um WhatsApp. Me perdoa, mas eu não fiz nada. Vai ter que escrever, se quiser parar de feder. Porque muitas vezes você está aqui adorando a Deus como foi o louvor, achando que Ele está recebendo um cheiro, um aroma suave, e Ele está assim, cocô! Por quê? Porque Ele morreu na cruz para que você estivesse aqui perdoada. E quantas vezes for necessário, Ele te perdoa. Quem é você para sonegar perdão? Quem é você para não perdoar esse homem? Quem é você para não perdoar essa mulher? Patrícia, mas me traiu, me bateu, me espancou. Vai ter que perdoar se quiser ser uma mulher usada por Deus. Doa o que doer. Nem que seja uma mensagem. Nem que seja um WhatsApp. Olha, desculpe o horário, mas eu estava agora no momento com Deus. Não precisa falar que estava no culto. E eu só quero dizer uma coisa. Eu te perdoo. Em nome de Jesus. Porque eu quero ficar livre disso. Acabou. Não precisa conversar. Porque o problema da gente é que a gente tem uma justiça própria que não combina com o Espírito Santo. Escuta uma coisa. Se você é cheia de justiça própria, o Espírito Santo não está fluindo de você. Aquela pessoa que toma lá da cá, eu falo mesmo. Não, eu não engulo desaforo. Imagina, não, eu não perdoo, não fala comigo, eu não falo. O Espírito Santo, ele é manso. O fruto do Espírito envolve tudo isso. Você precisa perdoar. Não importa o esmagamento que você vai passar. Lembra do que eu disse? Quanto mais esmagadas somos, mais azeite geramos. E quando você pede perdão, ainda que não tenha feito nada, você está esmagando o teu ego. Você está tirando a tua justiça própria. Você está dizendo, por amor a Jesus que morreu por mim, eu perdoo. Porque eu quero ser usada por Ele. Eu quero ser usada e conhecida como alguém que carrega a presença. Amém? Pode passar o slide. Nós gostamos muito desse versículo que diz que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Quem aqui entende que que vai morar nesse reino? Quem aqui entende que foi limpa, escolhida para isso? Eu fui. O Senhor me tirou. Quem veio do mundão? Quem não ergueu a mão nasceu no lar cristão? É isso? Quem nasceu no lar cristão? Então quer dizer, quando eu falo mundão, gente, não é veio da prostituição e das drogas. Eu quero dizer quem não era de um lar cristão e se converteu depois. Ergue a mão. Isso. Eu falo mundão, as pessoas acham que eu estou falando lá do mundão de Satanás. Todas nós que viemos do mundo,
Mundo é uma expressão para quem não está na igreja. Vocês conhecem isso, correto? Tá. Então, todas nós que viemos do mundo, a gente estava cheio de carrapicho. Aí Jesus veio, perdoou a gente, tirou os nossos carrapichos, colocou uma coroa na nossa cabeça e falou o quê? O que ele falou? Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, é o meu povo exclusivo. Porém, só funciona se você anunciar o meu reino. Tem um verbo aqui, e é mais uma vez imperativo. Anunciar. Está indicando uma ordem. Eu tirei você do lixo, trouxe você para a luz. Agora, comunica isso. E como é que a gente comunica isso? Sendo uma embaixadora do reino, não apenas uma cristã. Hoje o que nós vemos são um monte de mulher na internet assim. Vai lá na página dela. Cristã, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, signo de touro. Se tiver alguém aqui, corre apagar que dá tempo. Aí, você vai ver a foto da bio dela. Como é que ela tá? Uma chulapa. Aí você vai ver mais um pouquinho que ela foi pra praia de biquíni e fez a seguinte foto. Até aqui me ajudou o Senhor. E colocou o quê? Versículo bíblico e louvor. Mas ela diz que ela foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Entenda uma coisa, cristã é status, qualquer uma diz que é. Cristão hoje em dia está cheio daquelas que um dia está na igreja chorando e no outro dia está de baby doll com os farol aceso gravando o devocional. Quando não, faz um bronze de fita isolante, aquela marquinha horrorosa, e filma ela, com aquela marca ridícula, que aquilo lá é coisa do capeta, os farol aceso, um baby doll branco, acordando, meu momento com Jesus, tchá, filmando, mas ela diz que ela é cristã. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, a embaixadora do reino, não. A embaixadora do reino, ela carrega a presença, ela carrega o perfume, e ela entende que o santo não coabita com o profano. Não tem como jorrar duas águas de você. Ou você tem o Espírito Santo, ou você é sensual. Ou você tem a presença, ou você é empoderado e feminista. Está entendendo? Não tem como ser as duas coisas, porque é como se fosse um repelente. Aonde entrar um, o outro... Entende? Não combina. Porque a santidade dele não permite você usar um fio dental e postar uma foto na rede social com um versículo bíblico. A santidade dele não combina você colocar um louvor com o celular aqui e filmar o agachamento com uma calça da Shein. Deus, eu tenho tantas bênçãos. A santidade dele não combina você falar, eu sou cheia da presença do Espírito Santo, receba, receba, receba. E tá com uma chulapa na boca artificial, fazendo foto de biquinho na rede social. Tá entendendo? Não tem como. Então não adianta você chegar em mim e falar, eu sou cheia do Espírito Santo. Eu uso biquíni, eu uso calça da Shein, eu uso cropped, eu faço tudo isso, mas ele ainda não falou comigo, mas ele me usa. Você vai me perdoar. Você está cheia de qualquer coisa, menos do que é santo. O que é santo te constrange. O que é santo te confronta. O que é santo te deixa desse tamanhinho. Hoje em dia o evangelho é, Jesus é meu amigo, ó, vem Jesus, estamos juntos. Ele é o nosso amigo, mas diante da glória dele, você sente a pequenez que você é. Você sente o quão pequeno você é. Diante da verdadeira presença de Deus, nós não somos nada. Pode ver, a gente começa a orar, quem sabe orar, sabe que oração não dura 15 minutos, já vou falar.
Quem sabe o que é orar, sabe que 15 minutos é só carne. É só me abençoa, me ajuda, me proteja, me. Aí você levanta e vai lavar a louça e acha que orou. A oração é uma via de mão dupla. Veja bem. A oração é uma via de mão dupla. Você fala, mas você também tem que ouvir. Quando a gente ora 15 minutos, você está no verbo me. Me abençoa, me ajuda, me perdoa, me dá aquela casa. Isso aí dura 15 minutos, você levanta e vai lavar a louça. Agora, quando você permanece, mesmo que não tenha palavras, aí quem fala é o Espírito Santo. Aí você começa a orar em línguas e você começa a chorar. E quando você chora, a presença vem e você entende. Eu não quero mais nada, não me importa mais o mim. O que me importa é não te retire de mim. Não se retire de mim. Eu preciso da tua presença. Isso é oração. Aleluia. Pode passar o slide. Quando a gente fala de reino, então, não tem como a gente não falar dessa mulher aqui. Passa mais um. Quem conhece essa princesa aqui? É a Kate, não é? Do Reino Unido. Kate também tem um reino? Tem. O reino da Kate é o mesmo que o nosso? Não. O nosso é o reino de Deus. O reino da Kate é o Reino Unido. É um reino do mundo. Ok? Agora presta atenção nisso aqui. Alguém aqui já viu a Kate antes de ser princesa? Alguma foto? Ela está de cropped, calça skinny, com tudo isso aqui de fora, o capô de fusca rachado no meio, andando pela cidade com uma bolsinha. Essa é Kate. Essa é você antes de Jesus. Antes e depois de receber um convite para o reino. Aí Kate conheceu um noivo, que você também conheceu. Esse noivo chegou para Kate e falou, quero te fazer minha noiva. Aconteceu com você também isso? Eu também recebi esse convite. Vem, eu quero você minha noiva. Aí Kate, esse noivo chegou para Kate e falou, eu quero que você passe a habitar no meu reino. Comigo também aconteceu isso. Só que lá no reino da Kate, a rainha tem regras. E as regras que a rainha estabeleceu, que algumas são 28, eu só selecionei algumas, são regras para que não haja escândalo no reino. Porque o reino é tão puro, é um reino, a rainha não quer que haja escândalo em hipótese alguma, então ela travou tudo. Princesas do reino precisam cumprir regras. Se fosse trazer para a igreja, isso seriam usos e costumes, ok? Aqui só entra assim, aqui só faz isso, não é? Nós não estamos nessa questão aqui agora. Mas nós também fazemos parte de um reino, também temos um noivo, também recebemos um convite para ser uma noiva e também temos diretrizes. Aqui está dizendo, ai daquele pelo qual vier o escândalo. Aqui está dizendo, não sejais pedra de tropeço. Aqui está dizendo, a mulher do reino precisa ser modesta. Amém? Então agora, o que eu vou dizer sobre essa princesa não tem nada a ver com ser ou não pecado. É sobre convém ou não convém. E qual é o termômetro que você vai usar? Mediante o tanto que você quer ser cheia do Espírito Santo hoje. Entenda isso. Tudo que eu renunciei, tudo, o Senhor transformou em unção. Tudo. Não há nada que você deixe para o Senhor que Ele não te retribua. Nada. Essa mulher, ela não pode usar esmalte escuro. Eu estou dizendo que é pecado você passar vermelho, preto e roxo? Não é pecado. Mas lá no reino ela não pode. Por quê? A rainha disse que quer neutralidade e elegância. Ok? Essa mulher aqui, e eu também não uso esmalte escuro, eu só uso nude. Porque o Senhor me pediu para não usar. Quando meu ministério começou a sofrer algumas alterações, o Espírito Santo me disse, nunca mais vermelho nas mãos que eu vou usar para curar. Isso foi algo pessoal. Tem coisas que Deus pede para a gente. Não está escrito em nenhum lugar, amém? Ele pediu para mim. Agora, essa mulher aqui, ela não pode, em hipótese alguma, mostrar o vinquinho. Alguém sabe o que é vinquinho?
Vinquinho é teu seio espremido que não cabe no sutiã e pula para fora. Então, aquilo que você chama de decote é teu seio que está aparecendo. Por isso que a mulher do reino não deve mostrar o vinquinho. A princesa não mostra vinquinho. Ela respeita a regra do polegar embaixo do sovaco e o indicador aqui, ó. Essa é a regra do decote, tá? Põe o polegar no sovaco, fecha, aqui é a altura do decote. Essa mulher aqui, ela jamais usa isso daqui, ó. Passa para mim, minha irmã, um slide. Jamais usa o vestido a vácuo. O vestido a vácuo, ele é tão justo, tão justo, tão justo, que ele é muito pior que uma calça. Só que as mulheres muitas vezes usam esses vestidos, botam uma fio dental e faz foto de costas. Minha irmã, quando você faz uma foto de costa, não adianta você colocar um versículo bíblico, não adianta você colocar louvor, e não adianta você falar para mim, eu quero mostrar a hidratação da cabeleleira Leila. Fez foto de costas, você quer mostrar o bumbum. A mulher, ela tem uma questão com a sensualidade muito forte, de querer mostrar e validar, principalmente quando ela é carente, foi abusada, teve rejeição e vai para a academia ou toma monjaro. Quando ela era gordinha, ela era discreta, se escondia. Aí, de repente, descobriu o monjauro. Eu falo monjauro mesmo. Descobriu isso, ficou fininha, foi para a academia. Descobriu que, em 6, 7 meses, aquela coxa mole torneou. O bumbum murcho estufou. À medida que essas coisas cresceram, os shorts apareceu e o cropped também. E aí ela vai lá e compra uma amaldiçoada calça da Shein nude. E ela começa a colocar na cabeça dela, Débora, que ela é personal cristã. Ou então, influencer cristã. Aí ela, como se não bastasse, ela pensa assim, ué, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu consegui emagrecer 45 quilos e olha o corpo que eu conquistei. Eu vou esconder? Claro que não. Vou usar a internet para mostrar a minha evolução. Aí você vê um vídeo dela na balada, rebolando, sentando na boquinha da garrafa. O vídeo tem 1 minuto, 50 minutos dela pelada, 50 segundos dela pelada, 9 segundos dela se batizando e aceitando Jesus. Tem coisa errada aí. Se você mudou e nasceu de novo, tem que ser 10 segundos do meu passado e 45, 50 do que ele fez em mim. Tem um monte de vídeo de blogueira que está aproveitando, que se converteu para usar o batismo para mostrar a bunda. Eu vou mostrar tudo que eu era, aparece ela quase pelada, bebendo assim a garrafa da pinga, rebolando na boquinha da garrafa, de biquíni e fio dental. Aí depois se batiza, levanta, está cantando no louvor. Tudo bem, eu creio na mudança dela, não estou falando que não. Só que na rede social, você vai postar o teu passado no maior tempo do que o teu presente? Não faz sentido. Por que você quer mostrar o teu passado maior do que o que Deus fez na tua vida? Necessidade de validação. E essas mulheres estão indo para a academia e estão colocando na cabeça, eu vou mostrar o corpo que eu conquistei. E começa a postar tudo o que acontece na academia. O corpo quase nu, cropped, fazendo vídeos de agachamento, muitas vezes filmando algumas posições que na academia acabam se tornando posições eróticas, e ela se torna isso, se torna uma influência cristã, mas que a gente não vê Cristo, porque tudo que ela tem, não tem nada a ver com Cristo. Hoje em dia a gente vive uma geração das influenciadoras, das blogueiras, que para fazer parceria, se vendem ao sistema e se tornam prostitutas. Minha irmã, se você quer ser blogueira, se você quer ser uma influenciadora cristã, você não pode vender o seu corpo em troca de parceria. Não pode aparecer o teu corpo porque é parceria com biquíni. Não pode aparecer teu corpo porque é parceria numa clínica de estética. Não pode. A única pessoa que vende o corpo é prostituta. E você não é prostituta. Amém? Você tem que ter o seu filtro. Quer ser influenciadora? Seja, mas não corrompa os teus princípios. Pode voltar lá, na princesa.
Essa princesa aqui não pode fazer selfie. Proibido. Por que será? Porque selfie é uma foto espontânea. E em foto espontânea sempre pode dar alguma coisa errada. Como eu disse, lá no Reino Unido não pode ter nada errado. Então ela só faz foto com o fotógrafo oficial, tá bom? Uma vez eu estava na farmácia, eu gosto de contar isso. Eu estava na farmácia, eu tinha acabado de comer uma feijoada. Eu fui comprar absorvente. Entrei rapidinho, meu marido no carro. Apareceu uma irmã. Ai, não acredito, eu te amo tanto, por favor, tira uma foto comigo. Eu, claro. Tss, selfie. Ela postou a foto. Eu estava com couve. O meu dente estava verde inteiro, parecia podre. E ela postou a foto. Esse é o preço do selfie, né? Porque é espontâneo, você não se preparou. Agora, a princesa do Reino Unido, ela não pode. O fotógrafo olha e vê bem, ó. Princesa, agora não dá. Ah, não dá? Não, não. Espera mais um pouco. Por quê? Porque ele viu que tinha ar-condicionado e o farol dela acendeu. Um exemplo. Ela vai tirar uma foto com o farol aceso para ir na revista Caras? A princesa do Reino Unido? Jamais! Por isso é que tem essa validação de profissionais. Agora a gente vê mulheres na igreja, vindo para a igreja sem sutiã. Canta no louvor sem sutiã. Está cantando aqui, ó. Tim! Aqueles 2 bicão desse tamanho, amamentou 2 filhos. Tem 2 bicos desse tamanho. E se acha no direito de vir aqui, né? Tem 2 marmotas assim, ó. Quem amamentou 2 sabe o tamanho do bico. Aí vem aqui, ó, eu coloquei silicone, tá durinho. Ai, não precisa mais. Olha o ar-condicionado que tá aqui. Aí começa a cantar aqui, fica aqui, ó. Tim! O culto inteiro. Então a princesa não pode fazer selfie, ok? Isso quer dizer que você pode? Pode, gente. Selfie não é pecado. Mas existe um grande problema na selfie da mulher do reino. Qual é a selfie da cristã hoje? A maioria. Eu vi um monte lá fora fazendo. A famosa foto de biquinho. Minha irmã, uma mulher cheia do Espírito Santo, pode até fazer foto de biquinho, mas na hora que ela posta, ela apaga. O Espírito Santo não deixa. Mas Patrícia, não tem nada a ver. É uma foto de biquinho, minha filha. Você não está entendendo o que é carregar Cristo em você. A boca é sex appeal, objeto de desejo. Se boca não fosse sexy, a gente não ia ver tanta blogueira, cantora de funk, tanta atriz pornô, todas iguais. O mesmo estereótipo. Funkeira, blogueiras e atriz pornô. Qual é o estereótipo? Aquela chulapona. Ela chega na internet como? Oi, gente, olha, hoje eu fiz meu preenchimento, sabe? Tá um pouco inchado, mas logo desincha. Desincha nada. Nunca mais desincha. Ela foi lá no doutor e falou para ele, eu quero a boca da Angelina Jolie, doutor. Aí ele falou assim para ela, tá bom. Ela sai de lá com 2 linguiças toscana Aurora. A da Aurora, que é bem grossona, aquela bitela. Só que o problema não é o lábio carnudo. Até mesmo porque tem gente que tem lábio carnudo por natureza. Não tem problema também o preenchimento se for equilibrado. Tudo lhe é lícito. O problema é se enfiar 300 ml de ácido hialurônico na boca para ficar o dia inteiro na internet. De hoje tá pago. Começa a observar quem tem essa chulapona que você quer pôr. Atriz pornô. Quem aqui já viu aquela boneca usada na pornografia chamada boneca inflável? Uma foto que seja. Como é que aquela mulher é? Por que ela é assim? E você está querendo se tornar isso? As mulheres do reino de Deus estão se tornando réplicas de drag queen. Vigia, porque boca
é sensual, sim. Um homem teve uma pesquisa numa universidade americana, uma igreja americana, com 15 mil homens. Mostraram 2 perfis, de uma casada e de uma solteira. No da casada e da solteira perguntaram a mesma coisa. O que essa mulher comunica para você? Era um perfil cheio de biquinho, ok? Uma solteira e uma casada. Da solteira, o que eles falaram? Ela é linda e é cristã. Só que não é para casar. Porque se expõe na internet. Um homem de valor, que quer procurar uma mulher para casar, vai se afastar de você, se você fizer foto de biquíni. Você perde o valor. Agora, e quando é casada? Aí piora. Sabe o que eles disseram para as mulheres casadas? Coitado do marido, logo leva um chifre. Tá carentona, tá se exibindo na internet. Então, se você é casado e faz foto de biquinho, vigia, porque você está passando vergonha, a tua família está sendo envergonhada. Uma mulher de valor não fica fazendo foto de biquinho. Amém? Pode passar o slide? Vamos falar um pouquinho sobre isso? A gente pode ou não pode fazer alongamento de unha? Pode. Precisa ser a garra da galinha? Não. Minha irmã, quer ter uma unha comprida? Tenha, mas tenha uma unha em outro formato, que não seja estileto. A unha estileto foi eleita, quem é manicure que aprenda isso agora, se você é crente e quer aprender. A unha estileto foi eleita em Hollywood como a unha para representar satanista nos filmes. Quem aqui já viu um filme de terror ou de demônio que está com essa unha na mão? A maioria. Toda série que tem um demônio aparece com essa unha na mão. Toda série que tem um demônio, que tem um monstro, aparece com essas unhas na mão. Essa unha, ela significa sexy, vulgar e macabro. Se algo é sexy, vulgar e macabro, não deveria estar na mão daquela que diz que carrega o que é santo. Entende? Essa unha, ela é anti-higiênica. Quem aqui trabalha na área da saúde? Ninguém trabalha na área da saúde? Nem com estética que seja? Onde você trabalha? Hospital? Estética, mais alguém? Estética também? Quem trabalha na área da saúde pode ter uma unha desse tamanho? Por que não? Sujeira, contaminação, pode machucar. Essa unha, minha irmã, ela junta bactérias, ela é nojenta. Se você me der um presente, eu vou nas igrejas, em muitos lugares, as pessoas me dão comida. Sempre tem uma irmã que fez um bolo, sempre tem uma irmã que fez uma cesta, né? Se você chega em mim para me dar um bolo, ai, Patrícia, eu fiz esse bolo com todo amor e carinho, com as minhas próprias mãos. E eu olhar para a tua mão, e eu ver você que essa unha, o bolo vai para o lixo. Porque eu não sou louca de comer um bolo feito por uma mão que não dá para lavar a pepeca. Não dá. Se tiver alguém aqui que está com essa unha, vem aqui ensinar nós. Eu quero saber. Porque é impossível. A minha avó me ensinou a lavar. Todo mundo aqui sabe, para lavar você usa os dedos, gente. E não usa um só não, que a gente é cheio de dobrinha. Usa um monte de dedo. Né? Ué, tô falando mentira? A minha avó falou que para lavar bem tinha que até agachar. E ó. Minha avó me ensinou a lavar as coisas. Aí você coloca 5 garras de galinha, que jeito que lava? Que jeito que limpa o bumbum, ó? Tá num lugar que não dá para lavar, tem que usar papel higiênico. Não alcança. Minha filha, essa unha não combina com quem carrega o que é santo. Aí a gente vê umas obreiras da casa do Senhor, obreira. Coloca uma coisa na tua cabeça, obreira é enfermeira. Não pode ter essas unhas não, porque você tem que estar pronta para expulsar um demônio. Aí vai expulsar um demônio, pega a jugular, mata a mulher. Gente, de quem que é essa criança? Nossa, que coisa mais linda. Como é que é o nome? Ravi? Ainda bem que eu não contei a história do Ravi. Deus é bom demais. É que eu conto uma história sobre as mães que amamentam os filhos e eu sempre falo Ravi.
Porque é difícil achar um Ravi. Ainda bem que hoje eu não contei. Mas ele é muito lindo. Quantos meses? Ai, misericórdia. Deus abençoe, é lindo demais. Bom, vamos lá. Você está entendendo? Essa unha não te representa. E os cílios da Sora de Piaçava? Minha irmã, pode fazer alongamento de cílios? Pode, com equilíbrio. Senão daqui a pouco, você está parecendo uma drag. Aí chega aqui assim, ó. Paz do Senhor. Ô, minha irmã, tudo bem? Tudo. Você não vê a cara dela mais. Não tem mais rosto. Ganhou 2 olheiras, ficou feia. Mas tá assim, ó. A gente chega lá, ela tá assim, ó. Parece que vai voar, minha filha. Você não precisa disso, amém? Seja equilibrada. Pode passar o slide. Quem aqui treina, faz academia, faz alguma coisa? Quem ri está se entregando. Minha irmã, a gente pode ou não pode treinar? Claro que pode e deve, muito bem. Mas não precisa ser com aquela calça lá, né, filha? Você tem que entender uma coisa, ó, Papai do Céu, não se escandalize. Nós estamos entre mulheres, eu estou aqui para ensinar você, tá bom? Não se escandalize, tá? Estou falando anatomia pura. Anatomia. Nós nascemos rachadas no meio. Todo mundo nasceu rachada. Se tiver alguém costurado aqui, vem aqui que eu vou orar. Você não é normal. Porque é verdade. Aí você pega e enfia uma calça skinny, ou enfia uma legging, o capozão de Fusca abre no meio, e você vai para academia, vai para tudo quanto é canto, que esse negócio dividido. Cuidado com isso, amém? Pode usar legging, pode usar calça skinny, pode usar tudo isso. Cubra a região íntima, cubra com uma camisetinha. Não vai morrer de calor, gente? Vai morrer de calor de usar uma camiseta? Não, usa uma regata de poliamida geladinha. Porque essa calça da Shein aqui, ela nasceu lá no inferno. Nasceu, com certeza. Porque ela te racha na frente, te racha atrás, te racha em tudo quanto é canto. Pode passar o slide. Lembra quando eu disse para vocês, pode passar mais um, que isso aí eu nem vou falar. Isso. Lembra quando eu disse para vocês sobre aquelas mulheres que caíram em adultério? A maioria delas disseram para mim que caíram em adultério por conta de um elogio. Mas a maioria delas também estava carente. E hoje a gente vive a geração dos doramas. Quem aqui gosta de ver um dorama? Não é pecado, não. Pode erguer a mão. Só isso que vê dorama, então eu não vou nem pregar. É sério? Então eu nem vou falar sobre isso, eu vou pular. Quem aqui assiste dorama? É pouquíssimas pessoas. Mas o dorama é uma série coreana de um amor puro, de um amor ingênuo, que não tem realmente nenhuma sem vergonhice lá, tá? Ele é bonitinho. Só que o problema do dorama é que o homem de lá é perfeito. E o seu marido não é a mima. E a mulher que é carente, ela começa a ver aquele coreano chapado. Coisa mais linda. O coreano está num dia de sol com guarda-chuva no bolso. Vai que chove, ela não pode se molhar. É um negócio que não existe. Aí você fica vendo isso, chega o maridão em casa. Né? Aí o marido vai lá, tira a roupa de trabalho, bota uma bermuda horrorosa, aquela que você odeia, sem cueca. Aí ele bate no bucho, tá pronta a janta. E você ficou vendo um lorde. Você ficou vendo um homem fininho, maquiado, assim, ó, chapado. Você ficou vendo um homem que quando a mulher tropeça, ele já está lá embaixo para catar ela. Como pode? E aí você começa a transferir para o teu marido uma culpa. Pega ranço dele. Nossa, não fala que eu sou linda, não me elogia, não abre a porta do carro, não faz nada para mim. Por quê? Dependendo do teu nível de carência, você vai sim se incomodar com o dorama, porque você vai se iludir, acreditando que aquilo é real. E a nós mulheres levamos para os sonhos isso. Então se você começar a sonhar que está vivendo uma história de amor, você já está em adultério. Adultério emocional. A psicanálise explica isso.
Se você deseja uma série turca, tem gente assistindo série turca, fica vendo esses homens bombadão na internet, fica assistindo 365 dias, fica vendo esse monte de coisa e deseja viver isso, você está em adultério emocional. Adultério emocional é a mesma coisa que Jesus disse, se você olhar e desejar, já pecou. E se você quer ter a presença do Espírito Santo, você tem que aprender a fechar todas as brechas, amém? Mas vamos lá. Quando eu disse sobre a minha história, eu quero concluir aqui para você. Por que levou 20 anos? Eu contei tudo isso, eu trouxe tantas coisas, porque eu preciso que você se conheça primeiro. O que adianta eu vir aqui, derramar sobre vocês uma unção de cura, de poder, de avivamento, se você não está pronta para receber? A gente só recebe poder de Deus quando a gente identifica que somos lixo. Está entendendo? Aonde houver ego, não, Deus, eu jejuo bastante, eu estou aqui para receber, me usa. Não recebe. Porque não há nada que você faça que seja suficiente pela graça dele. Nada. Não tem como comprar. Não tem como pagar. A unção não é assim que funciona. É o seu coração e é você se diminuir e falar, puxa vida, como eu estou longe de ser perfeita. Como eu estou longe de ser uma mulher de Deus, ela falou tanta coisa aí, eu faço tudo isso. Como eu estou longe, eu sou uma mulher chata, eu sou uma mulher insubmissa, eu sou uma mulher mentirosa, eu faço contenda de pastora, termino o culto, eu estou lá falando mal dos outros. Como eu estou longe. E isso é que gera unção. É o reconhecimento. O problema é que muitas vezes a gente passa pelos cultos, ouve mensagem de empoderamento, mensagem de poder, mensagem de unção e volta para casa com uma gaze cobrindo a sujeira. Eu só cobri para ganhar mais um pouquinho de tempo. Mas ninguém fez eu arrancar para me curar de fato. Entende isso? E eu fui essa pessoa. Como eu disse, eu vivia debaixo de medo. Então eu coloquei na minha cabeça, depois que aquela mulher saiu da minha casa e falou que Deus ia me usar, que eu tinha que ser alguém. E pelas minhas mãos eu fui estudar. Eu fiz 7 pós-graduações. Eu fiz 11 anos de canto. Eu tenho 2 clipes gravados no YouTube pela Toda Music. Eu cantei com Fernandinho. Eu cantei com Gabriela Rocha. Tudo que as minhas mãos podiam fazer eu fiz. Para ver se eu apressava a promessa que eu havia recebido. Mas nada acontecia. Acontecia essas coisas, mas não era o meu chamado, eu sentia que não era o meu chamado, porque eu estava infeliz. E aí então, depois de tudo isso, eu percebi que na minha igreja que eu estava, que era uma igreja muito grande, eu não ia ter oportunidade, porque eu queria ser aceita. E entenda uma coisa, às vezes, não é a igreja que te rejeita, é você que é rejeitada. Quem é rejeitada e acredita que leva a rejeição onde for. Você vai trocar de igreja 4 vezes e vai achar, não sou bem-vinda aqui, não me quiseram. É difícil dizer isso. É difícil. Porque você gostaria que eu falasse para você, é verdade, minha irmã. Tem um monte de gente ruim. Existem pessoas ruins, mas muitas vezes o problema está em nós. Quem é rejeitada, leva a rejeição. E eu, muitas vezes, fiz isso. Aonde eu ia, eu falava, não sou bem-vinda aqui, não me querem. Por quê? Era costume meu. Eu sou tão rejeitada mesmo, com certeza aqui também é assim. Até o dia que eu resolvi sair da minha igreja e fui para uma igreja muito pequena, de 89 pessoas. Cheguei nessa igreja, contei a minha história para a pastora, falei que eu era filha de um esquizofrênico, tudo que eu contei para vocês. Eu cheguei lá totalmente desequilibrada e chorando muito. Eu só falava assim para ela, por favor, deixa eu ser usada aqui. Me dá uma oportunidade, porque eu não aguento mais. Faz 15 anos que eu recebi uma promessa. Eu fiz de tudo, mas nada aconteceu. Eu quero uma igreja para eu cantar. Eu quero uma igreja para eu pregar. Eu quero a oportunidade de fazer culto de mulheres. Eu não estou ligando para os clipes que eu tenho no YouTube. Eu só quero ser usada numa igreja. Eu quero um povo. Eu só queria isso. E aquela mulher disse o que para mim? Fica comigo, que a gente vai crescer juntas então. Vem, já pode entrar no louvor. Eu só sei que do dia para a noite eu me tornei líder de tudo lá. Líder da porta, do banheiro, da cozinha, da marmita, líder de tudo. Porque era uma igreja pequena.
E eu ganhava um excelente salário, que eu já era doutora na prefeitura, eu ajudava muito a igreja. Então eu me tornei realmente uma ajudante. Só que o que eu não sabia é que aquela mulher era narcisista. E mais uma vez, um transtorno psiquiátrico ia cruzar a minha linha. O que eu não sabia era que o meu chamado estava ligado lá com meu pai. Que tudo que eu passei com ele era apenas um curso preparatório para o que estava por vir. Porque Deus ainda ia colocar mais loucos na minha vida. E foi o que aconteceu. Depois de 15 anos da promessa, eu caí na mão de uma narcisista. Uma mulher que me deu uma oportunidade um dia, porque eu insisti. E eu financiei quase tudo. E eu falei para ela, vamos fazer um culto de mulheres. Não importa quantas venham, vamos fazer acontecer. E ela, vamos fazer. Fizemos esse culto com 30 mulheres, é uma igreja muito pequena. Eu cantei e ela pregou. O que aconteceu então? Quando eu fui lá, quando ela disse que ia fazer esse culto, eu comecei a me preparar, e eu sempre fui de jejuar muito. E eu falei para o Senhor, eu vou fazer um jejum de 24 horas antes de ir para o culto. Eu vou jejuar o dia todo para cantar. Mas eu quero que a presença que vem no meu quarto à noite, vá na igreja. Só assim eu acredito que o Senhor tem algo na minha vida. Porque já fazia 15 anos, eu não aguentava mais. E eu não sabia ainda que ela era narcisista. Amém? O que aconteceu então? Fui, comecei a cantar. Quando eu começo a cantar, eu recebo o batismo do Espírito Santo. Que eu não sei se você sabe o que é isso. Existe diferença entre você receber o Espírito Santo quando entrega a vida a Cristo e receber revestimento de poder. O revestimento de poder é o fogo do Espírito Santo. Eu recebi uma descarga elétrica do céu. Eu ranquei o sapato e eu comecei a marchar na igreja. Aquela menina tímida não existia mais. Aquela menina cheia de medos não existia mais. Eu desci com tamanha autoridade, eu me tornei a irmã do coque sem coque. Comecei a marchar e comecei a colocar a mão na cabeça daquelas mulheres. Eram 30 mulheres. 28 despencaram no chão. 2 começaram a vomitar. Teve 30 situações naquele dia de evidência do poder de Deus. Todas as mulheres foram tocadas. Eu estava de jejum há 24 horas, estava tremendo igual a vara verde. E o Senhor literalmente comprovou para mim que Ele tinha algo na minha vida. Só que eu não sabia nada disso. Eu nem tinha entendido o que tinha acontecido. Eu só voltei para o meu lugar e comecei a chorar desesperada. Depois desse dia, aquela mulher nunca mais me chamou. Pelo contrário, me tirou de tudo da igreja. E eu não sabia o motivo. Fiquei sabendo anos depois que ela disse para uma missionária: essa menina tem uma unção que eu não tenho, mas quem manda aqui sou eu. Então tem que ser eu ou ela, porque senão eu fico sem autoridade. Daquele dia em diante, ela começou a gerar uma inveja, uma perseguição com aquilo que eu carregava, não aquilo que eu era. Você precisa entender que a unção, quando você estiver cheio dela, vai gerar também inveja. As pessoas vão invejar aquilo que você carrega. E aquela mulher, então, começou a desenvolver um comportamento persecutório, a me perseguir. Ela se tornou eu. De cabelo preto ficou loira. Começou a vestir igualzinho o meu estilo. Ela teve a capacidade de ir numa farmácia de manipulação, porque eu tinha feito uns stories falando que eu estava indo lá buscar o meu colágeno. E ela fingiu ser minha mãe para buscar a cópia da receita. Ela era doente, narcisista. Depois daquele dia, que aquelas 30 mulheres foram impactadas, eu recebi por 2 vezes mulheres chegando em mim no final do culto e dizendo: Patrícia, ora pelo meu irmão, eu era viciada em crack aquele dia, você orou e eu fui liberta. Por favor, ora pelo meu irmão. E eu havia recebido uma ordem da pastora. Qual era a ordem? Você não ora por ninguém, você não canta mais, porque o Senhor me mostrou que se eu te der mais uma oportunidade aqui, você vai ficar louco igual teu pai. O que ela fez? Ela usou a minha maior fragilidade para me travar. Ela sabia que isso era o meu maior medo. E quando ela disse isso para mim, eu acreditei. Eu tinha já 7 pós-graduações? Tinha. Já era psicanalista, neurocientista? Já. Eu tinha 45 anos de idade. Eu já era uma mulher, mãe,
estudada, doutora na prefeitura, e eu me tornei vítima de uma pastora narcisista. Por quê? Porque eu tinha uma ferida aberta, uma lacuna emocional, um lixo dentro de mim e uma dependência emocional. Aquela mulher então me tirou de tudo e eu fiquei chorando no banco daquela igreja por mais 5 anos. 5 anos querendo ser usada, debaixo de um jugo. Você não pode fazer nada, eu estou te escondendo porque eu te amo e estou te protegendo. Até que um dia veio um homem pregar. E esse homem começou a pregar de lá para cá, daqui para lá, orar em línguas. Quando esse homem vira para mim e fala, menina, olha para mim. E eu olhei para ele e ele disse, você vai voar. Muitos vão se perguntar de onde é que você saiu, de tão rápido que será. Eu estou sentindo o cheiro, o seu tempo chegou. E de repente ele faz assim com a mão. E ainda que aquela não queira, você vai e ela fica. Quando ele falou aquilo, eu caí de joelhos e comecei a urrar, de tanto chorar. Porque nesse período, fazia 20 anos da promessa. Havia se passado 20 anos que aquela mulher tinha dito que Deus me levaria para as nações. Só que da mesma medida que eu ajoelhei e comecei a chorar, eu escutei um psiu. E era ela, me chamando para frente. Eu fui até ela e ela me disse, quem é a líder aqui, hein? E eu falei, a senhora? Pois bem, então eu tenho a verdadeira revelação e não ele. O seu tempo não chegou, você não vai voar e esquece isso. Quando ela disse isso para mim, pela primeira vez, as escamas dos meus olhos caíram. E eu vi demônio nos olhos dela. Literalmente. Eu peguei meus 2 filhos e o meu marido, saímos da igreja para nunca mais voltar. Só que eu cheguei em casa. E eu sou aquela pessoa que eu tenho tapete de oração, eu tenho lugar de oração, eu uso óleo ungido mesmo, eu uso porta, eu uso janela, eu uso cueca, eu uso cama, eu uso tudo. Eu não sou crente normal. Entenda uma coisa, não existe crente normal. Esse negócio de ser crente chique, eu oro em línguas. Minha filha, que palhaçada é essa? Não existe crente normal. Não é crente normal, isso é falta de fogo. Isso é falta do Espírito Santo. Crente é doido mesmo. Crente pega fogo, crente é cheio da presença, crente sai marchando, crente não tem vergonha, crente unge, crente faz. Não tem essa de elegante. Eu quero ver na hora que o Espírito Santo te pega. Você fica assim. Vai, isso é falta do fogo. E eu sou desse jeito. Eu cheguei no meu quarto, só que nesse dia eu estava brigando com Deus. Eu cheguei lá no meu tapete, ajoelhei e falei, obrigada, viu, Senhor? O Senhor me enganou. Eu entreguei a minha juventude para o Senhor. Foram 20 anos orando para nada. Estava na cara que o Senhor não ia me usar. De repente eu escuto uma risada. Desse jeito. Você achou mesmo que ele ia te usar? Filha do esquizofrênico. Quem era? O diabo. Mas como é que pode, Patrícia? Você era batizada nas águas, batizada pelo Espírito, orava de madrugada, jejuava, não estava em pecado? Ele não podia estar lá. Quem disse? Você pode estar na igreja há 25 anos, debaixo de uma promessa, orando e jejuando. Se você tiver uma ferida aberta, ele tem legalidade para morar aí. Se você não perdoa, ele tem legalidade. Se você cai de vez em quando num pecadinho, pede perdão, ainda assim, ele tem legalidade. Mas eu pedi perdão, não adianta nada. Jesus te perdoou, mas ele continua lá. O reino espiritual funciona por legalidade. A janela que a gente abre, a gente tem que fechar. Tá com mágoa? Vai pedir perdão, fechar a janela. Tá com raiva? Vai resolver a situação para fechar a janela. Tem problema com masturbação e pornografia? Todas as vezes que cair, vai renunciar dizendo, eu renuncio e rejeito o que eu fiz hoje, tal hora. Caiu em adultério? Eu renuncio e rejeito o adultério que eu cometi, seja emocional ou físico, com fulano. Tem inveja? Eu renuncio e rejeito a inveja que eu tenho daquela menina do louvor, ciclana. Eu renuncio e rejeito, tem que falar nome, a falta de perdão que eu não dei para
Está entendendo? Isso é libertação. Aí, quando você faz isso, o corpo, que é você, a consciência, que é tua, e o Espírito Santo, que está em você, está tendo governo. Aí você fala, eu caí mesmo, só que eu renuncio e rejeito agora o que os meus olhos viram. Satanás vai embora na hora. Está entendendo? Porque você assumiu, reconheceu, renunciou e se reposicionou. Isso é libertação. Jesus te perdoa muito, só que você precisa entender que depende de você fechar as janelas. Ah, mas aí ele pode voltar? Claro, abriu a janela de novo, ele volta. Se você tem um temperamento difícil, é muito nervosa, você é irritada, cada vez que você faz algo, você está abrindo janela. Vai ter que chegar à noite e falar, Senhor, eu renuncio e rejeito agora o que eu falei. E muitas vezes vai ser necessário chegar para pessoas. Quantas vezes eu fui ríspida com os meus filhos? Quantas vezes eu falei o que não devia? E eu cheguei neles depois e falei. Renunciava para o Senhor Jesus e falava para eles, eu não devia ter falado isso, me perdoa. Para você não ter brecha. Porque o que acontecia, eu tinha tudo isso, mas eu tinha uma janela aberta. Eu tinha uma janela fedida, que é a mesma coisa que um joelho ralado que você não lava e começa a sentar mosquitinho. Lembra quando você era criança, suava, sentava mosquito? As mosquinhas desse ferimento é Satanás em cima da sua ferida. Ele pode estar aí hoje. Por isso que você está na igreja, mas tem pânico. Por isso que você está na igreja, mas tem ansiedade. Por isso que você está aqui e cai no mesmo pecado. Gosta de ser notada, vista, gosta de sensualizar, tem pecados imorais ou apenas não consegue perdoar. Porque existe uma legalidade que hoje você precisa fechar. Essa história que eu contei dessa pastora faz só 3 anos e meio. 4 anos, na verdade. Em 4 anos, Deus mudou a minha história. Mas porque eu aprendi o segredo de fechar as feridas. E não dar brecha para Satanás. Porque o que Deus mais quer é te abençoar. O que Deus mais quer é te fazer uma mulher usada por Ele. Só que para isso, você não pode estar fedida. Você não pode ter lixo. Você não pode. E eu não estou falando sobre usar saia, ou usar calça, ou usar esmalte claro ou escuro, não. Eu estou falando sobre santidade. Sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Amém? Se coloque de pé, o louvor pode subir. Está muito frio aí? Agora vai melhorar, vocês vão esquentar. Aqui também está bem gelado. Mas eu acho que é bom deixar assim, porque agora a gente vai precisar do ar. Tem louvor, gente, para subir? Ah, não tem banda? Não tem. Mas não dá para chamar? É importante, gente, é importante, faz parte do culto. Louvor assim de playback, não, tem que ser adoração. Nós vamos adorar ao Senhor, amém? Se a gente tem, a gente vai usar, a não ser que não tenha como, ok? Vocês vão repetir comigo a oração agora da renúncia. Essa oração é global, ok? O que é isso? Não quer dizer que você não tenha que vir aqui à frente para poder entregar para o Senhor o seu lixo. Cada um de vocês sabe o que você carrega. Eu já disse aqui que não é só sobre imoralidade. É sobre também marcas da vida, rejeição, abuso, tudo que você tem que você sabe que precisa mexer. Eu sei que isso me faz sofrer ainda, então se te faz sofrer, quer dizer que você lembra com dor. Lembrou com dor, está aberta essa ferida. Amém? Nós vamos então orar, eu quero que você repita comigo. Eu renuncio tudo aquilo que me separa da unção. Eu renuncio à imoralidade, à pornografia, à manipulação, à insubmissão. Eu renuncio à mentira, à inveja, à culpa, à falta de perdão. Eu renuncio todo transtorno emocional. E eu te peço, Espírito Santo, me encha com teu fogo e faça de mim uma mulher segundo o teu coração.
Amém? Nós vamos louvar, não sei se a banda vai conseguir vir ou não, mas nós vamos louvar. E enquanto a gente estiver adorando a Deus, você vai começar a trazer à memória não o que te traz esperança. Hoje não é dia disso. Como eu disse, a unção vem pelo esmagamento. E o primeiro esmagamento é do ego. É você reconhecer, eu preciso melhorar. Eu tenho muito que melhorar. Entende? A verdadeira unção, ela é gerada por você entender, depois de tudo que eu falei, que você é um lixo sem a presença. Porque é isso que somos. Nós não somos absolutamente nada sem a presença do Espírito Santo. Eu quero chamar aqui, Débora, você tem aí algumas mulheres da intercessão? Você tem bastante, você falou, né? Mas mulheres que você sabe que jejuaram para esse evento, mulheres que estão preparadas, porque eu quero orar por elas, e eu quero que essas mulheres recebam da mesma unção para que possam me ajudar. Então já pede para vir aqui em cima umas 7 mulheres, por favor. Se tiver 7, senão pode ser 5. Amém? Desculpa trabalhar o churrasco de vocês, mas foi uma convocação do céu, depois vocês comem mais. Amém? Quem bota a mão no arado não tem jeito, né? Glória a Deus, glória a Deus. Vocês vão entender o porquê já já. Amém? O que o Senhor tem aqui não é só para vocês, é para essa casa, é para esse altar, é para essa igreja. Aleluia. Eu vou falar com elas ali, enquanto as intercessoras podem subir, eu vou ungi-las para que a gente possa fazer um momento de oração.